Sejam todos bem-vindos. É com muita honra que abrimos mais um episódio do nosso quadro Perfil. O que é o Perfil, John? É um quadro de podcast onde a gente traz pessoas importantes, pessoas que fazem alguma diferença no nosso cotidiano. E hoje a gente não tem nada mais, nada menos do que o maestro da banda Tremel aqui que a gente vai estar entrevistando. Chico Kaminski é o nome dele. Daqui a pouquinho ele já vai aparecer aqui no canal para vocês. Eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal, deixe seu like, ative as notificações e não perca nenhum dos nossos vídeos aqui, seja nesse quadro ou qualquer outra exploração que a gente faça aqui na cidade e região. Você sabe que aqui é sempre um bom conteúdo e graças à credibilidade do nosso conteúdo, estamos com essa entrevista aqui recebendo pessoas ilustres aqui da nossa região. Eu quero agradecer primeiramente também, certamente ao nosso convidado, né? Especialmente ao nosso convidado e também à Igreja Batista aqui do Cruzeiro, que é onde a gente tem o espaço aqui que eles cederam para a gente estar gravando no auditório aqui, né? Para a gente estar recebendo os nossos convidados. E daqui a pouquinho, Chico Kaminski na tela do canal, John. Com muita honra, ele sabe aqui o tamanho da minha emoção, que eu tô aqui poder entrevistar esse cara e vocês também conhecerem um pouco da biografia dele. Vem comigo. Que honra, Chico, em estar te entrevistando aqui. Seja muito bem-vindo aqui ao canal, John. Muito obrigado, John. Eu que sou o maior agradecido nessa história pela honra de você ter me convidado a participar do teu programa. A honra é toda minha. Fique à vontade Obrigado. de ver quem é o Chico Kaminski hoje aqui no nosso quadro Perfil. Vamos Chico, lá. para começar, o Chico é natural de São Bento do Sul, veio da onde? São Bento do Sul. Eu nasci em São Bento do Sul há 59 anos. Sempre morei aqui. Tive as minhas experiências fora daqui como estudante, mas morar sempre foi aqui em São Bento do Sul. Eu nasci em 7 de julho de 1964. Bem no meio do inverno, no frio. Eu gosto do frio. E aí, aonde que toda essa história, o Chico, além de ser um maestro, grande maestro, né, da banda Tremel, a nossa querida banda histórica aqui de São Bento do Sul, mais que centenária, né? O Chico, o que mais o Chico faz da vida? Então, eu espero não decepcionar vocês, tá, gente? Porque o John tá botando uma pilha aqui, é legal. Mas vamos lá, gente. Na verdade, eu tive as minhas experiências profissionais, né? Eu estudei, me formei, sou formado em administração de empresas, eu tenho uma pós-graduação em engenharia econômica e de produção, mas nunca atuei na área. E há mais de 30 anos eu trabalho com vendas, eu sou representante comercial. E os últimos 30 anos eu estou viajando o estado todo. Já viajei todo o estado do Paraná, também já atendi alguma região do Rio Grande do Sul, mas agora, os últimos anos, eu estou concentrado dentro do estado de Santa Catarina. Então, minha profissão, o meu ganha-pão, a minha renda da minha família é trabalhar com vendas. E ele falou aqui, modéstia da parte dele, ele falou que ele ser maestro é só um hobby. Imaginem vocês que hobby, né, Chico? A música está dentro, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Eu sinto, a gente tem essa facilidade para a música. Eu nunca sonhava em ser maestro, até porque eu não tenho formação oficial em música, né? Eu sou maestro por acaso, talvez por falta de opções, vamos dizer assim, acabei me tornando maestro. Mas a música, sim, isso desde criança tá dentro, DNA já, né? tá no DNA. Ontem até estávamos numa situação, e conversando com conhecidos, eu estava falando para eles que os meus avós maternos, família Campestrini, minha mãe é família italiana, o meu avô tocava bandoneon e a minha avó adorava cantar. Então, eu passava muito tempo nas férias na casa deles, né, com o nono e a nona, e era aquela comida maravilhosa, aquela alegria, aquela acolhida assim fantástica. E à noite, depois que acabava o Jornal Nacional, aí o nono pegava o bandoneon e tocava para os netos, para a família, e eles cantavam. Sempre cantavam. Desde pequeno eu tenho essa lembrança dos meus avós maternos. Pelo lado paterno,
um dos meus bisavós foi fundador da Banda Trêmio. Então eu tenho os pés na Banda Trêmio desde muito antes de eu nascer, né? Desde 1913, na verdade, então eu tenho uma ligação com a Banda Trêmio desde que ela foi fundada, em função desse parentesco, né? Para quem não conhece, Chico, como era o nome do avô mesmo? Porque tem gente assistindo de outros lugares que não são daqui de São Vamos Bento, lá, né? então, gente, vamos lá, vamos esses classificando, ícones. claro. Adolfo Weber. Existiram dois Adolfo Weber, o sênior e o filho, né? Os dois eram músicos. O Adolfo Weber sênior, ele participou inclusive da primeira orquestra que teve aqui em São Bento. Nos anos 1900, nós tínhamos uma orquestra nessa cidade, com cordas e tudo, e era chamada de Sociedade Musical Euterpe. Escreve Euterpe, mas a pronúncia em alemão é Euterpe. E vinha gente de Curitiba, gente de Joinville, aqui estradinha de chão, cavalo, carroça, charrete, para assistir as apresentações da nossa orquestra aqui em São Bento do Sul. Estou falando de 120 e tantos anos, já existia uma orquestra aqui. Bem no início da colonização. No início cidade, da né? colonização, exatamente. Então, os dois Adolfo Weber, meu bisavô e meu trisavô, eles foram músicos e participaram de grupos, né, de bandinhas locais. E quando aconteceu do início da Banda Trêmio com esse nome, que ela sucedeu outras bandas, né? Lá estava o Adolfo Weber, filho, e então, por isso que eu digo, eu tenho alguma... DNA, né? O DNA veia, né? tá ali dentro, gente, é assim que a coisa funciona. Com certeza. E à frente da Banda Trêmio, Chico, quantos anos já? Bom, vamos contar um pouquinho antes? Pode contar, fica à Tá. vontade. Então, assim, o meu pai, logo depois que eu nasci, uns meses depois que eu nasci, o meu pai, que já tocava em orquestra aqui também, ele começou a tocar na Banda Trêmio. Então, quando a gente tem noção de que a gente é um ser humano, como crianças, eu, meus irmãos, minhas irmãs, a nossa visão sempre era do pai tocando, saindo de casa para ensaio, com seu instrumento na mão, com o uniforme da Banda Trêmio. Então, isso sempre fez parte do nosso vocabulário. A música, a Banda Trêmio, instrumento musical, música. Sempre fez parte da família, sempre. E eu lembro que quando a gente era criança, a gente ia assistir a Banda Trêmio nas retretas de verão, aqui em São Bento do Sul, e na hora dos músicos jogarem as balas, a gente estava lá disputando bala com a gurizada lá. Isso... Mas eu vou levantar também. Ficava feliz da vida de pegar meia dúzia de balinha e levar para casa. Ainda mais num tempo, hoje é comum, né? Hoje você ganha bala até de troco. Mas se você pensar nos anos 60, 70, isso era um luxo. Então pegar bala tinha muito significado mesmo. E estava lá a gente assistindo a banda, mas esperando o momento da bala. Aí foi passando o mais tempo. por causa da bala, talvez, né? A Mais música por causa era da boa bala. também, né? Mas criança, né? Mas a normal, gente não tinha essa noção, né? A gente ia por ser divertido. Os tempos eram outros, diferentes de hoje em E dia, depois, John, aconteceu com a gente também o que acontece com metade do público somentense, ou mais até, que frequenta as nossas retretas de verão. Entra a adolescência. Aí você sai de casa não mais para juntar bala, mas para ver as meninas. As meninas saem de casa não para juntar bala, não para ver a banda, para ver os meninos. E assim vai acontecendo. Os meus pais, eles se casaram em 1962, mas eles se conheceram numa retreta da Banda Trêmio em 1959. Olha só. O início do namoro dos meus pais foi numa retreta com a Banda Trêmio. Imagina só. Então, praticamente o Chico é filho da retreta. Né? Posso dizer que sim, fosse, né? Posso concordar contigo, John, sim, sim. Então, assim como aconteceu na minha família, com os meus pais, existem assim, não digo dezenas, mas centenas de famílias aqui na nossa cidade e na região que se formaram a partir de encontros na retreta. Ou em outros eventos da Banda Trêmio, bailes. Quantos bailes a Banda Trêmio tocou por aqui em vários salões? Pode falar, né, Chico, voltando agora para a atualidade, não, continua nesse ponto aí depois. A retreta esse ano foi um sucesso, as retretas que tiveram, né? Pena que a última que estava prevista choveu, né? As duas últimas choveu, foi pena, John.
Até vou aproveitar aqui e fazer um comentário ao vivo. Eu conheci o seu trabalho através da divulgação que você fez das retretas de Natal da Banda Treme. Estava lá registrando no centro e ficaram... Vamos relembrar um pedacinho, Chico? Vou colocar um pedacinho para quem não assistiu até dessa da bala ali que você falou. Certo, vamos coloca e daí ali. O pessoal vai saber do que a gente está falando. Com certeza. Se inscreva no canal. Bom, nós estávamos falando das retretas e de famílias que se formaram a partir dali, né? Então veja, eu muito novo, eu com 12 anos, meu pai me levou para a escola de música. Eu, minhas irmãs, os meus irmãos, todos, nós somos em 5, todos estudaram música, mas só uma irmã minha que acabou abraçando a música como profissão. Ela é professora de piano aqui na Escola de Música Donaldo Ritzmann, né? Há muitos anos. E ela abraçou, ela fez faculdade de música, né? Os demais todos apenas assim como hobby mesmo, né? E veja, como a gente foi desenvolvendo a música. Eu fui estudar com 12 anos, eu sabia que eu queria estudar saxofone. Era um instrumento que me atraía, então eu fui para a escola de música. Meu professor foi José Sluminski, a quem eu sempre aproveito para fazer um agradecimento pela paciência que teve comigo, ensinar durante 5 anos a música, o domínio do instrumento e essas coisas assim. Professor José, meu eterno agradecimento. E então estava eu na escola de música, 12 anos, e já de cara eu comecei, além de conhecer o instrumento, a fazer parte da bandinha da escola de música. Chamava-se na época Bandinha Mirim da Escola de Música Donaldo Ritzmann. O professor automaticamente levava os alunos de sopro lá, né? Ainda hoje acontece um pouco assim, já mudou bastante, hoje se chama Banda Sinfônica da Escola de Música, né? Ela cresceu, ela evoluiu, mas era a Bandinha Mirim. Então a gente já estava tocando lá com músicos mais experientes, né? Todos jovens, adolescentes, um ou outro adulto. E eu vou dizer para você que eu tenho uma satisfação enorme de ter hoje a presença desses caras que estavam comigo lá em 77, 78, na Escola de Música, hoje somos companheiros na Banda Treme. Que legal. Isso que é legal, né? A vida acabou fazendo tudo ficarem juntos, né? Exatamente. Alguns desses, assim, que são amigos, até eu posso citar nomes aqui, não tem problema? Não, pode ficar tranquilo. Toninho Knopp, o Lauro Tamanini, o Rubens Burringa, o nosso querido Pui, são pessoas assim que estavam comigo na escola de música e com quem a gente divide palcos aí há quase 50 anos, que eu posso dizer assim. É muito bacana isso aí, muito bacana mesmo. Ok, estava na escola de música. Comecei a aprender o instrumento. Aí chegou uma altura, 1979, e meu pai disse assim, eu acho que já está na hora de você ir para a Banda Treme. Ok. Aí ele pegou umas partituras, na época do maestro, famoso maestro Xerife, filho do fundador, o icônico Xerife, a quem eu devo muito respeito também, e eu acredito que toda a comunidade de São Bento do Sul deva a ele muito respeito, por tudo que ele produziu, que ele deixou, o legado que ele deixou. Maestro Xerife. Então fui eu, primeiro ensaiando em casa, para conhecer, para, né, tocar um pouquinho, ter uma experiênciazinha. E aí chegou o dia, finalmente, que eu fui para a banda. Meu pai me levou. Hoje eu sou assim bastante desinibido, mas eu era muito tímido. Ainda tenho problemas de timidez. Pessoas não acreditam nisso, mas eu tenho. E fui lá e acostumado a ver todo aquele pessoal mais velho, né? Porque nos anos 70, quem tinha 50 anos já era velho. Eu estou com quase 60 e não me considero velho. As pessoas dizem que eu tenho aparência de velho, mas eu não sinto. Mas assim... Idade é só um número, né, Chico? É um número. Lá no primeiro episódio que a minha entrevistada aqui. Boa, é só John. Um número, né? Muito bom. Mas assim também, os tempos modernos, talvez as pessoas não estão se desgastando tanto fisicamente, que isso não aparenta, né? E há 40, 50, 60 anos era muito mais judiado. Eu lembro que pessoas, até aproveitando o gancho, eu tenho 33, fazer 34 daqui... É um menino, gente, é um menino, John. Obrigado. Não tão menino, né, mas é que nem a gente tava falando, a idade é só um número, mas assim, naquela época a gente via, eu com 15 anos e as pessoas com 30, 40 anos, a gente já via tudo acabada e tudo mais, e eu penso, hoje em dia tem tanta atividade física, tanto, né, mesmo que a pessoa seja sedentária, mas não seja genéticas de agora, né,
a gente tem, não sei se porque eu tô na época dos 30 agora, que a gente tá, né? Mas é uma coisa assim que naquela época era uma outra visão, de a partir do momento que você tá naquela casa, você vê que não é, a gente, não sei se a gente não quer se achar velho, né, Chico, mas talvez seja isso, não quer se achar. Mas então vamos aproveitar esse gancho agora, depois nós vamos voltar para a música, tá? Então nós vamos aproveitar esse gancho. Eu fiz muito esporte também, mas pratiquei muito esporte mesmo aqui em São Bento. Eu disputei jogos abertos, campeonatos estaduais, nas modalidades de basquete, vôlei e punhobol, que é uma modalidade razoavelmente desconhecida, mas eu tenho lá as minhas medalhas, minha coleção de medalhas em casa, sempre esportes coletivos. Eu nunca gostei de esportes individuais, sempre o coletivo. E eu lembro que quando eu comecei, também lá no ano de 79, comecei a jogar, 77 comecei a jogar punhobol, depois comecei a jogar basquete, vôlei, foi indo aqueles anos ali, 77, 78, 79, e eu lembro quando estava jogando punhobol, então o pessoal mais velho, eles foram para a Argentina disputar um campeonato master, a idade era 35 anos. Eu pensava, putz, que coisa de velho. 35 anos. Hoje eu estou com os meus 59 praticamente, e eu jogo basquete ainda, né, com amigos da época de antigamente, com amigos que a gente foi fazendo ao longo dos últimos anos, todas pessoas maravilhosas, abração, essa galera do basquete aí, eu amo vocês sabem disso. E tem um cara em especial que é o João Friedrich, o Joãozinho, o nosso Joãozinho. 63 anos disputando partidas aí, Campeonato Brasileiro de Master, de veteranos. Esse sim é um exemplo no esporte. Esse merece palmas. O Joãozinho Friedrich, esse merece palmas. E assim, ele joga com a gente, e lá tem meninos de 15, 16, 20, 21, 22, e toda uma galera aí de 30 até 40 anos, né? E ele, como o mais velho de todos, que podia dizer, não, eu não quero saber dessa gurizada, os jovens, corre demais, não dá. Ele é o primeiro que abraça os meninos e diz, vamos trazer os meninos, vamos ter eles aqui próximo. Eu acho muito bacana isso aí. Né, então, exatamente, se a gente analisar há 40 anos uma pessoa com 63, poxa, poucas pessoas aparentavam assim uma certa juventude, uma certa dinâmica ainda. A maioria já estava meio acabadinho. Desculpe, gente, eu não estou falando mal de ninguém, mas é uma realidade, é uma constatação, tá? Todo mundo vai concordar com isso, né? E hoje, então, a gente vê aí, eu estou com cabelo branco, que sobrou, o resto já está careca, mas eu corro com meninos de 15 a 16 anos. Eu acho bacana. Eu lembro quando jogava punhobol, o seu Heinz Engel, que era um grande diretor da Condor, onde eu trabalhei, meu primeiro emprego, por sinal, e eu jogava punhobol lá com eles, e o seu Heinz, numa partida, faltou gente, ele estava com 52 anos, ele entrou no campo para jogar com a gente, para completar time. E aquilo foi uma coisa assim, poxa, 52 anos e colocou no uniforme e entrou em campo. Foi uma atitude maravilhosa dele. Hoje, 52 anos, você vê tem gente correndo muito mais do que isso. E dão um banho nessa piazada, se qualquer. Não digo, né, porque o físico cobra, né, a questão, mas ainda em boa forma. Então mudou muito mesmo, mudou muito mesmo. Então, assim, essa parte do esporte, ela contribuiu demais para a minha formação, muito convívio, como eu disse, eu sempre fiz questão de esportes coletivos, onde você depende dos outros fazer uma coisa, como eu tenho hoje na Banda Treme, um depende do outro, cada um sozinho não é nada, não existe Banda Treme se não for um grupo de pessoas trabalhando juntas, pensando igual e se esforçando no mesmo caminho, não existe como. Eu sempre gostei dessa coisa do coletivo, então a gente aprendeu demais sobre isso. Sabe, a necessidade de você colaborar com os outros colaborar com você, você ser uma peça do motor, você ser uma engrenagem no motor, que sem todas as peças o motor não funciona. Eu sempre achei fantástico essa visão, essa coisa, né? E eu acho que isso também me ajuda hoje no campo da música, na banda, frente à banda, tudo. Esse fato de ter sempre na mente o conjunto, um grupo de pessoas fazendo algo em colaboração, cada um com a sua função definida, né? Um motor de carro não é só pistão, não é só cilindro, não é vela, tem, né? Tem todo o conjunto, precisa de todas as peças para funcionar. É o que eu falo sempre lá para o pessoal da Banda Treme, ou eles que quando assistirem, estão vendo a gente, eles vão concordar comigo, né? Eles vão concordar comigo do que eu estou falando aqui, porque eu lembro sempre disso. Um time de futebol, por exemplo, não pode ter 11 centroavantes. Todo mundo quer fazer gol, mas centroavante é um, goleiro é um. E tem várias outras funções, e todas as funções têm que ser preenchidas, e existem pessoas com habilidades para cada função. Isso é o mais importante. O importante é isso, a pessoa se achar no seu lugarzinho, poxa, eu me encaixo aqui, isso aqui é o que eu gosto de fazer. Então, tanto no esporte como na música, eu vi isso. As pessoas são diferentes
E o mais bacana é isso, na diferença das pessoas, quando junta o grupo, tudo funciona, se encaixa e funciona. Aproveitando a diferença de cada um, entre eles, mas o bom de cada um, o bom e o dom de cada um, aí a coisa se encaixa. Com certeza. Não me deixa falar demais, Johnny, por favor, o pessoal vai cansar. Mas é como eu falei na abertura do vídeo. Quem fala, nesse quadro eu ganho folga. Quem fala é o entrevistado, né? Eu jogo, dou a deixa e entrevistado. Certo. Então vamos lá, voltando agora à banda Tremel, né? Então estava eu lá com o meu estudo de escola de música, apenas 5 anos de música, me formei na teoria musical na época, faltavam 2 anos para eu concluir o curso de sax, aí eu fui trabalhar, estudar à noite, trabalhar de dia, não tinha mais como ir para a escola de música. Então eu não terminei o curso fundamental de música. E nunca fiz faculdade, nunca pensei nisso, nunca me passou na minha cabeça estudar música a sério, né? Mas enfim, estava lá na escola de música, aí meu pai me levou na banda Tremel, no tempo do maestro Xerife ainda, eu fiz amizade, hoje, naquela época, vivos são muito poucos, né? A maioria já é falecido, mas eu fiz assim amizades fantásticas, incríveis, duradouras, sempre respeitei demais a dedicação daquelas pessoas que estavam lá. Era assim, eu faço parte desse grupo, eu tenho que estar aqui, o grupo precisa de mim. Isso eu aprendi muito fortemente com os velhos da banda Tremel, é assim que a gente fala, os velhos. Mesmo. No tempo dos velhos era assim, então é assim que eu falo. Raiz e o compromisso, a questão do comprometimento. Esse pessoal tinha um comprometimento com a causa, assim, que era um negócio fantástico. Isso a gente aprendeu com eles. Tá, passou o tempo, eu tocando a sax alto. E aí eu lembro que um dia o Xerife falou primeiro em alemão, eu não entendi alemão na época, e ele disse para o meu pai assim, falou em alemão, depois ele traduziu: eu não preciso de saxofone, está me faltando clarinete na banda. Ele vai aprender clarinete. E foi realmente. Aí eu aprendi com o irmão do Xerife, o falecido Alexandre Tremel, o Alex, com quem eu aprendi muita coisa, foi uma convivência maravilhosa para a minha vida, saudades do Alex. E aí eu aprendi clarinete. Passou um tempo, aí começa a faltar músico, e tem um músico, um instrumento que é muito importante na banda Tremel, que é o bombardino. E nós estávamos sem bombardinos. O Ehrenfredo Knopf sozinho lá, e apanhando, sempre apanhando. O Herat Weiss, que fazia dupla com ele, até com sax tenor na época, junto com o bombardino, tinha saído, se afastado, problemas de saúde em família. E num comentário do Ehrenfredo Knopf eu disse assim: tá bom, eu vou aprender a tocar bombardino, a banda Tremel está precisando, eu vou aprender. E lá fui eu estudar por conta, meu irmão que já tocava, que já estava fora de São Bento, mas ele me deu umas dicas. E eu, assim, totalmente sozinho, sem estudar, sem professor, sem nada, eu aprendi a tocar o bombardino, porque a banda Tremel precisava. Mas nem era o que você queria, na verdade, né? Não era, porque primeiro, eu adoro o som do bombardino. Eu sou assim, na música, de profissão, eu sou saxofonista. Foi o único instrumento que eu estudei de verdade. Fui na escola de música, tocava todo dia, fazia exercícios. Os demais instrumentos eu fui aprendendo. E aí, mas o bombardino sempre me encantou. O som do bombardino. Eu vi um maestro alemão falar outro dia, muitos anos, que o bombardino tem o timbre que mais se aproxima da voz humana. É o instrumento mais parecido com a voz humana. Os profissionais da música podem questionar, estou só repassando o que eu ouvi, tá? E eu sempre me apaixonei pelo som do bombardino, porque o meu irmão tocava, ele tocava trombone e bombardino, e eu adorava o som daquele instrumento. Então eu fiquei muito feliz de ter essa oportunidade, toquei, ainda toco na banda Bombardino. Passou mais algum tempo, estávamos sem trombone. Os trombones, aquele que ele faz assim, é o trombone de vara, tá, gente? Esse é o trombone, não é aquele grandão. Aquele trambolho não é o trombone, tá, gente? Depois eu vou falar sobre isso. Mas o trombone de vara. E aí fui eu aprender a tocar trombone. Gente, eu vou contar uma coisa para vocês não vão acreditar, mas é verdade. Eu tenho até hoje um teclado pequenininho, da Cássio, com um teclado de acordeão. Eu uso para fazer arranjo. Eu não sei tocar teclado, só sei uma basezinha. Quando eu faço arranjo, eu uso aquele teclado. Eu aprendi a tocar trombone, colocava aquele teclado no chão, com o dedão eu apertava a nota e procurava aqui na vara do trombone a nota. Assim eu aprendi a tocar trombone de vara, sozinho, com um teclado. Eu já era casado, minha mulher é testemunha disso. Por isso que eu não sou um trombonista. Eu toco trombone, mas não sou trombonista, né? Não posso me considerar assim. Enfim, por necessidade da banda Tremel. Então eu sempre fui muito curioso. Meu pai, lá antigamente, ele era responsável, inclusive, por guardar instrumentos da banda Tremel que não estavam em uso. Então lá em casa, sempre tinha instrumentos sobrando. E eu, meu irmão, muito curioso, sempre mexendo naqueles instrumentos. Inclusive eu sou o zafone, que é aquele grandalhão que vem aqui em cima, que é uma tuba em outro formato.
né? O nome dele é Sousafone. Olha, gente, eu não quero dar aula, mas, puxa, vou pegar o gancho, tá, John? Não, mas fique à vontade. Até para o pessoal entender o que acontece, né? Eu não entendo também nada, então pode Todo explicar mundo que chama aquele troço grandão de trombone, quem não tem a familiaridade com a música de banda. Não, aquele se chama Sousafone, porque o criador foi um americano chamado John Philip Sousa. O cara que compôs, por exemplo, o Washington Post, uma das marchas militares americanas mais famosas que existe. Ele criou aquele instrumento para a banda de rua, para a banda de desfile, para a banda de marcha, porque a tuba ela é muito grandalhona e ela sopra para cima. E você tem os trombones, os trompetes jogando o som para frente. E a tuba jogando para cima, ela não vinha na mesma intensidade para o público que estava acompanhando. Então ele criou aquele instrumento gigantesco para jogar o som da tuba para frente. Entendi. Por isso que chama Sousafone, porque o pai dele era português sobrenome Sousa, americano, a mãe era americana, enfim, nasceu nos Estados Unidos. E então o sobrenome dele virou o nome do instrumento, Sousafone. Não é trombone. Trombone é o trombone de vara que a gente toca, que é assim, né? Deslizando a vara, achando as notas. Esse é o trombone de verdade. Mas enfim, aí a banda sempre exigindo, faltava. Até não é querer me exibir, gente, por favor, entenda, mas já que estamos falando da banda e da minha ligação com a música, lá na banda Treme eu só não toquei trompete. Todos os demais instrumentos, inclusive bateria, tuba, o sax alto, o sax tenor, o trombone de vara, o bombardino, o saxofone, o clarinete, a requinta, são todos instrumentos que eu já toquei, assim, de tocar em apresentação. Por faltar músicos, eu ia lá metido e que precisava e acabava aprendendo fazendo, um instrumento novo, né? Eu comprei uma bateria quando era bem jovem ainda, eu comprei uma bateria para aprender bateria, nunca fiz aula, só brincava em casa sozinho, para as emergências, e acabou sendo útil. Então, eu não posso me chamar de Deus o livre, bateria é um instrumento que eu evito pegar, mas se faltar no ensaio os ritmos mais simples que eu conheço, eu vou lá e faço. Mesma coisa a tuba, eu não consigo tocar tuba 2 horas a fio como fazem os nossos tubistas. Mas para quebrar um galho no ensaio, na falta de alguém, eu vou lá e faço. E esses instrumentos, Chico, é muito pesado? Qual que é o mais pesado que tem? Eu acredito que seja a tuba sinfônica. Aí o Ederson pode confirmar para mim, né? Ele toca esse instrumento. Mas eu sei que quando nós fomos para a Alemanha com a banda Treme em 2001, nós pesamos os instrumentos para ter o peso de cada um, para quando chegasse no embarque no aeroporto, a gente já ter, por causa do volume de bagagem, né? E eu lembro que sem estojo, o Sousafone deu 9,5 kg. Você imagina segurar isso? Quase 10 kg. Não, ele apoia no ombro. Ok, ele apoia. Mas eu digo para você, gente, judia, tá? Você pega uma pilha de... segurar 2 pacotes de açúcar de 5 kg. Eu ia dizer, pega 2 pacotes de açúcar, carrega aqui na mão, por exemplo, ou em cada braço. Fique segurando um tempo. Você anda 50 metros, você diz é fácil, dali começa a pesar. Em 100 metros, você já quer largar aquilo. Tá? E isso é o Sousafone, apoiado aqui no ombro. A tuba sinfônica grande, você apoia na perna, na cadeira, depende do tamanho do músico, né? Então você ainda apoia. Mas quando você está em desfile, é uma correia aqui no ombro que vai segurar aquilo. Então é pesado. Bom era flautim. Meu pai tocava flauta transversa e flautim, que é o piccolo, a flauta piccolo. Ele guardava aqui no bolso, o piccolo. Ele ia com aquilo aqui no bolso, assim, sem problema nenhum. Os mais antigos ainda lembro do meu pai, Ayrton Kaminski, com o flautim dele. Chico, outro ponto que eu quero conversar com você é qual que foi a emoção em fazer parte desse translado que a gente teve recentemente dos restos mortais do padre, nosso querido e lembrado também, a gente tem um documentário, Padre Fidelis. Nós sempre assumimos que queríamos participar, isso faz parte da história da comunidade são-bentense como um todo, esse evento. E agora, recentemente, então, o Padre Toller, que assumiu esse ano a paróquia, ele deu sequência a isso e já nos chamou imediatamente para participar. É um orgulho muito grande, mas um orgulho muito grande, meu e de toda a banda Treme, eu posso afirmar para vocês, estar participando desse momento único que jamais vai se repetir na história de São Bento do Sul. Foi fantástico estar aqui nesse momento.
E aí no vídeo, a histórica Banda Treme. Gente, a emoção de um sambetense que foi batizado pelo Padre Fidelis, fez a primeira comunhão com o Padre Fidelis e que estudou lá no Colégio das Irmãs da Divina Providência na época e via quase todos os dias o Padre Fidelis com aquela batina preta. Né, todas as celebrações religiosas, na minha época de criança, ou o Padre Fidelis ou o Padre Bernardo. Vocês vão lembrar do Padre Bernardo também, né, gente? Aí, de repente, vem aquela coisa, tem um nicho específico na igreja, vamos colocar os restos do Padre Fidelis, afinal de contas foi ele o idealizador desse templo, né? E a gente já vinha conversando com o Padre Tito sobre isso, e eu já tinha dito para ele, já tinha conversado com a turma da banda, e já estava disponibilizada a banda para o momento que fosse necessário, a banda participar disso. Porque o Padre Fidelis, ele teve muitas celebrações dele, acompanhado pela banda. Sempre fez parte. Justo, então, né? Exato, exato. E não apenas as celebrações, as missas em si, os cantos da liturgia, mas as festas de igreja. Porque acima de tudo ele era um ser humano também, né? Sim. Uma festinha, quem que não gosta ainda mais? Nossa, se a gente for falar sobre o Padre Fidelis, nós vamos longe. E eu digo assim, costumo falar. Assunto com o próximo vídeo também, mas né? aí vamos fazer uma mesa assim, chamar algumas pessoas. Mais pessoas que tem que falar, com certeza, já tá. Quem tem 50 anos ou mais, com certeza tem no mínimo uma ou duas histórias engraçadas para falar do Padre Fidelis. Então, assim, Padre Fidelis foi uma das primeiras pessoas que a gente aprendeu a demonstrar respeito, o respeito pelo cidadão religioso, né? Então, claro, quando a coisa se efetivou, que o Padre Luciano Toller me chamou e disse assim, olha, agora nós vamos fazer o translado, a banda pode vir, eu disse, Padre, nós vamos dar um jeito, nós vamos, e com muita emoção, com certeza com muita honra e orgulho, a banda Treme fazer parte disso. Inclusive a banda tocando atrás da carruagem funerária, coisa que a banda Treme fez muito antigamente. Então estar lá nesse momento foi realmente emocionante. Como você diz, você sentiu, você pôde captar a emoção que estava no ar durante todo o translado, depois na igreja. Quem assistiu em casa sentiu a mesma emoção, porque foi bonito. Porque a energia estava muito forte, muito densa, era palpável. Sim, até sim. Hoje pelos feitos. Então, digo assim, foi uma coisa muito bacana realmente que a banda Treme fez, foi ter participado desse translado. Era uma pergunta que estava também no roteiro, não mandei roteiro antes, mas era uma coisa que eu sabia. Gente, é sem ensaio, tá? É ao vivo aqui agora. Também, esses vídeos aqui, ele sabe, ele viu que eu não estou com roteiro, a gente sempre leva um roteiro para falar, estamos na igreja tal, no lugar tal, mas esse aqui não, esse aqui é tudo, é uma conversa gravada, né, Chico? Isso. E aí, quanto tempo já à frente da banda Treme, então? Então, vamos lá. No total, então, de banda Treme, são 44 anos, eu entrei em 79, julho de 79, são 44 anos de banda Treme. Como maestro, eu assumi no dia 1º de janeiro de 2013. Nós vínhamos de uma situação... 10 anos já. 10 anos como maestro. Nós vínhamos de uma situação que o maestro anterior, nosso querido Pedro Machado de Bittencourt, ele já estava com problemas de saúde, não podia se fazer presente sempre. E chegou uma altura que ele disse, gente, não dá mais para mim, por mais que eu queira, não dá mais, eu não posso mais continuar. E aí nós não tínhamos plano B, dizer a verdade, não tínhamos mesmo. O que acontece? Há muitos anos eu venho fazendo os arranjos para a banda, eu venho organizando o repertório da banda, e aí chegou no ensaio, até foi engraçado, gente, minha mulher não vai gostar disso que eu vou falar, mas eu vou contar a verdade como aconteceu. Aí chegou lá 2, 3 ensaios depois, sem o Pedro, o Márcio Brozowski me chamou num canto, vem cá, preciso falar com você. Para quem conhece o Márcio sabe que é bem assim. Aí me chamou num canto e disse, olha, precisamos do maestro. Se for chamar alguém aí fora, vai ficar complicado, até porque tem que pagar, e a banda nunca pagou maestro. Eu não ganho para ser maestro, tá, gente? Tá bom, John? Então, aí que entra o hobby. É trabalho voluntário, é hobby mesmo. Eu entrego isso como um trabalho comunitário, como um trabalho voluntário para a comunidade. E nenhum dos maestros da banda anterior ganhou pago para ser maestro da banda Treme. Nem para fazer arranjo, nem para cuidar do repertório, nada. Nem para estar à frente da banda, nunca. E a gente faz com a maior da boa vontade. Enfim, o Márcio me disse, se a gente for chamar algum profissional, nós vamos ter que desembolsar, não tem caixa para isso, nem pode, pelo estatuto da banda Treme, não pode ter profissional remunerado, é um pouco complicado. Nunca teve, né? Não. Injusto com aí não entra na seara das leis trabalhistas, né? Verdade. Então a banda é protegida por estatuto,
não pode ter profissionais registrados recebendo salário fixo. Então, o Márcio me disse assim, olha, é você conhece todo instrumental, você faz arranjos, e você já está coordenando os ensaios, né, do teu lugar, mas já está coordenando os ensaios na falta do Pedro, então acho que tem que ser você. Ok, só que eu vou consultar minha família, não vou assumir sem falar com eles. Semana que vem eu dou um retorno. Fui para casa, cheguei em casa, estava acordada, minha esposa, minha filha, meu filho, para quem manda um beijão para vocês três. Aí ela disse assim, que cara é essa? Aí vem, né? Nem vem, ela começou, nem vem. Uhum. Já sei o que vem, ela disse bem assim, nem vem, você não vai assumir. Bem assim, ela já leu. Sabia, só Eu disse, olha, o Brusowski me convidou, explicou, não, você não vai ser maestro. Uhum. Assim você já gasta mais tempo teu fazendo coisas para a banda, imagine sendo maestro. Tá bom, semana que vem eu vou voltar lá e vou dizer, não vou ser maestro. Uhum. Chegou no próximo ensaio, o Márcio já me esperando, aquele jeito dele assim, né, Márcio? Vai assim, né? Assim, né? E aí? Eu disse, eu aceito. Contrariou a mulher e foi. Voltei para casa e você não aceitou. Aceitei. Foi assim. Desculpa, tá, Nádia, mas foi assim. Então, e aí a gente começou. Então, isso foi em dezembro de 2012. Aí, encerrando as atividades. Não, eu estava encerrando as atividades, não tinha nenhuma programação em dezembro, né? E aí a gente entra em férias, entra em recesso, né? Até as retretas. Então, quando entraram as retretas de verão de janeiro de 2013, então eu estava à frente da banda. E, inclusive, eu nunca estudei música para valer, eu nunca estudei composição, regência, harmonia, essas coisas. Então eu não me sentia capacitado para ser, eu não admiti nem ser chamado de maestro. Eu levei uns 2 anos para começar a aceitar essa palavra. Eu não gostava, então o Brusowski sempre anunciava, ele dizia, o nosso coordenador, foi o combinado entre nós. E depois chegou uma altura que simplesmente não tinha mais como. As pessoas olham, né, e, tá lá na frente é maestro. Então eu tive que me resignar e aceitar esse título, apesar de eu particularmente não me ver assim, né? Eu não consigo me ver assim por essa falta de preparo para isso. As bandas da Alemanha, só para vocês saberem como funciona, os maestros lá só podem assumir depois de feitos alguns testes. Eles têm que ter uma carteirinha de maestro. Imagina. Senão você não é maestro. Você pode ser maestro, como é que eu vou dizer assim, esqueci, me foge a palavra agora, informalmente. Tá? Informalmente, mas você não pode se apresentar mesmo que seja com uma banda de estudantes, de crianças, você não pode se apresentar formalmente como maestro sem ter a carteirinha, sem ter feito curso, treinamento, não precisa necessariamente fazer a faculdade de música, mas um treinamento, um curso para maestro, você tem que fazer, tem que passar no teste, tem que ter a carteirinha. Aí você pode, inclusive, cobrar por isso. Se não tiver, também não cobra. E atualmente, Chico, não sei se você já concluiu ali. Não, tá certinho. E atualmente, Chico, com quantos componentes está composta a banda Tremel atualmente, em 2023? Nesse momento, estamos em março de 2023, nós estamos com 28 componentes. Nossa, é bastante, né? Já estávamos com 33. Estão faltando hoje, nós temos hoje 3 vagas em aberto. Como é que, se alguém que está assistindo, de repente, quiser integrar a banda Tremel, como que faz? Não sei se é aberto o processo, como é que funciona? Não, é tudo assim de boca em boca, os próprios músicos, eu conheço alguém, nós temos ainda muito vínculo com a escola de música, né, do Naldo Ritzmann, que sempre foi... A gente vai produzir um vídeo a hora que terminarem as reformas lá e tudo. Precisa, porque... Vamos lá fazer. Vai ser bacana mostrar... Na época que o seu Ademir estava à frente da Fundação Cultural, inclusive, quero aproveitar, falando no seu Ademir, quero agradecer, porque foi graças a ele que a gente entrou em contato, né, seu Chico? Meu compadre Adi, não precisamos falar muito, né? Já está esclarecido. Pois é, acabou virando um grande amigo meu enquanto ele esteve à frente da Fundação Cultural de São Bento também. Inclusive, vários dos contatos que a gente vai entrevistar aqui, foi ele que forneceu o contato, inclusive você, né? Ele é uma pessoa bem relacionada na comunidade, tem muita experiência, conhece muita gente, conhece muitas atividades, então bom que fica fácil. No assunto foi para lembrar de agradecer, né? É verdade, Adi, um abração.
lá, retomando então, sobre entrar na banda Tremo. É muito comum os pais colocarem os filhos, Acham bonito como também, aconteceu comigo, o Toninho Knopp, né, o pai dele, o Arenfredo, tocava, o meu pai, Ayrton, tocava, me levou, e assim o Haroldo Rank, falecido, infelizmente, essa foi uma grande perda das recentes, uma das maiores perdas que nós tivemos, o Haroldo Rank levou o Júnior, o filho dele, Feijão Júnior e família. E aí é um dos caminhos. Outro caminho bastante natural é a Escola de Música do Naldo Ritzmann, porque historicamente sempre teve pessoas ligadas, inclusive professores, né? Nós tivemos presença de professores da Escola de Música na banda Tremo. Então, olha, eu tenho um aluno, eu vou trazer... Uma história interliga com a outra. Exatamente, uma outra fonte de músicos são as fanfarras municipais. Muitas escolas têm fanfarras, já foi bem maior esse movimento na cidade, infelizmente declinou bastante, mas... Hoje em dia nem desfile cívico quase é feito, né? Mas nós já tivemos... Os bairros que tinha bastante, então, eu mesmo era do tempo que marchava, a gente chamava, era uma honra, né? Vestir o uniforme da escola, carregar a bandeira. Isso está relacionado muito com a vocação política de quem está no comando, né? Não é uma questão partidária, mas é uma questão da equipe que está lá, né? O chefe do executivo e a equipe principal que comanda, essa vocação de destinar mais apoio para isso ou para aquilo. E nós tivemos um momento que a cidade de São Bento do Sul teve muitas bandas e fanfarras marciais aí nas nossas escolas, fanfarras que disputaram o campeonato nacional e trouxeram títulos para São Bento. Então tem todo um histórico bacana. São Bento não é chamada a cidade da música à toa. Tem motivos. Como eu falei, em 1900 nós tínhamos aqui no meio do mato uma orquestra. Né? Então e sempre... Era mato, né, e era mato, eram estradas aí complicadas para chegar aqui. Apesar que hoje em dia não está tão diferente disso, mas também temos nessas questões. Não, deixa assim, né, John? Mas enfim, gente, então as fanfarras das escolas, as bandas marciais, também forneceram muitos músicos para a banda. Né? Então a gente sempre teve lá os meninos com 13, 14 anos, começando, estão aprendendo. Hoje não temos nenhum menor de idade. Quando nós fomos em 2018 para a Alemanha, nós tínhamos 3 menores de idade. Que legal. Tivemos que fazer toda a documentação, né, para que fosse liberada a ida deles, né? Nós tínhamos 3 menores de idade naquela época, em 2018. E qual que é a sensação, Chico? Aproveitando o gancho, qual que é a sensação de tocar, ser chamado para fora, na Alemanha, que as músicas geralmente são de origem alemã, qual que é a sensação de tocar em território alemão? Aí é uma pergunta. Depois eu vou voltar sobre como entrar na banda. Vamos aqui agora. Senão a gente foge. Certo. Gente, eu vou dizer para vocês. Nos anos 50, eu sei que teve uma banda da Alemanha aqui em São Bento. Nos anos 60 teve. Depois, nos anos 70 já teve. Eu já acompanhei. Na época, eu não conseguia, não falava alemão, não conseguia me comunicar. Mas muitos amigos, né, pessoas da banda Tremo e outros, sempre falavam, iam lá conversar com os músicos, né? Então sempre ficava aquela coisa assim de, poxa, por que vocês não vêm visitar a gente na Alemanha? Por que vocês não vêm tocar lá com a gente? O xerife, inclusive, que eu mencionei há pouco, um dos maiores sonhos da vida dele era levar a banda Tremo para a Alemanha. E não foi possível, ele não chegou a ver isso, né? Então, eu lembro bem direitinho, falei do Márcio Brozowski, vou ter que falar de novo dele, porque nós dois startamos esse negócio em 1997, né, Márcio? Numa conversa, depois de uma apresentação lá na Promosul, nós dois conversando e vamos dar início? Vamos. E ali a gente, realmente, o Márcio na época, ele sempre teve conhecimento de informática, computadores e tudo, né? E existia uma coisa então que estava começando ali para nós, que era a internet. Então ele tinha um endereço de e-mail, o Márcio. Era novidade, né? Eu não tinha ainda. Ele tinha, já algumas pessoas aqui na cidade tinham. Enfim, nós criamos um texto. O Pedro, que era um maestro, um cara fantástico no domínio da língua portuguesa, assim que vocês não têm ideia, ele escreveu um texto apresentando a banda. A minha sogra, que era viva na época, ela morou muito tempo na Alemanha, ela traduziu aquele texto para o alemão, e o Brozowski soltou aquilo para 180 endereços de e-mail de bandas que ele localizou na época na Alemanha. Desses 100 e tantos retornaram, não chegou a 20, a maioria dizendo que não teria interesse no intercâmbio. Mas alguns demonstraram interesse. E assim começou então para valer. Aí aconteceu relacionamentos também de bandas que vieram de lá para cá. Duas bandas que vinham, a cada 4 anos eles vinham, então a gente já tinha 2 bandas amigas de verdade, que a gente já conhecia eles aqui, então já eram 2
duas estações, como o alemão diz, duas cidades onde a gente ia ficar e ia tocar, e depois a gente foi desenvolvendo outras, né? Através de laços de parentesco, de pessoas daqui da cidade com pessoas de lá, fomos chegando e fechamos o negócio. Então assim, quando a gente disse, ok, agora nós vamos para a Alemanha, vamos ensaiar, esse aqui é o nosso repertório. Claro, vamos ter que tocar o que a gente mais sabe, que é a música alemã, não vamos nem pensar em querer fazer comparativo, nós e eles, porque o alemão ele aprende música de sopro de um jeito bem diferente do nosso, está no aprendizado, está desde criança, então eles já têm uma cultura de soprar com mais finesse, vamos dizer assim. O nosso músico aqui, mais acostumado na pauleira, baile, então é mais bruto o negócio. Isso, é mais bruto. E lá eles são um pouco mais assim refinados, então a gente já botou na cabeça, ok, não vamos ficar competindo. E aí, então, quando vieram esses primeiros convites formais, estamos convidados, gente, agora sim, temos convite formal, está aqui o documento, vamos ensaiar e vamos para a Alemanha. Então, isso foi algo assim que, meu Deus do céu, revolucionou. Foi. Até porque a realização de um membro importante da banda ali era, sim, né? Vários, disse, né? Eu lamento, por exemplo, o meu pai, né, que ele também fazia parte, ele era mais jovem, né, ele fazia parte desse grupo que queria ir para a Alemanha, mas depois, quando a gente foi viajar a primeira vez, ele já estava com idade, já não quis mais, já estava se desligando da banda, inclusive, não participou, e assim vários outros que podiam ter ido, queriam, não foram. Mas aí já veio a renovação, inclusive as mulheres tinham entrado na banda, né? Hoje a gente está com 4 mulheres, 5 com a minha esposa, que é a cantora, mas até 1995 não havia mulheres. Não sei se não vai dar tempo a gente entrar nesse assunto, mas se der a gente ainda conversa sobre isso. Mas enfim, estávamos com uma juventude muito grande. Tanto é que naquela viagem nós tínhamos 2 pessoas somente acima de 60 anos. Olha só. Em 2001. O resto, a grande maioria estava ali entre 25 e 35 anos. Um grupo bem renovado mesmo. E aí a gente então levou as músicas tradicionais nossas daqui e também algumas músicas brasileiras. Inclusive na época eu já fazia arranjos para a banda, eu fiz arranjo de música, por exemplo, de carnaval, marchinhas de carnaval. Fez uma sequência assim, com 13 músicas de carnaval muito conhecidas. Íamos tocar agora na retreta da anterior à quarta-feira de cinzas, do dia 15 de fevereiro. Choveu, não teve, então a gente não apresentou essa música. A gente só apresenta nessa retreta da Semana do Carnaval. O Pedro escreveu para a banda o Asa Branca, uma das músicas mais conhecidas, enfim. Nós tínhamos ainda a Aquarela do Brasil também, né? Dispensa apresentações. Então assim foi. Em 2001 fizemos a primeira viagem. Em 2018 fizemos a segunda viagem para a Alemanha, já também com convites desse pessoal e mais um convite também de uma outra banda que a gente conheceu há pouco tempo, que é de um maestro da Alemanha que veio trabalhar conosco, está vindo agora em março novamente, e a banda dele lá então acabou convidando, fizemos um intercâmbio com eles e fomos conhecendo gente nova. Então assim, desembarcar no solo alemão, com instrumento na mão, para fazer alguma coisa, é uma experiência que não tem preço. Sem ofensas, mas o nosso maestro Pedro falava assim, qualquer um que tem dinheiro vai para qualquer lugar do mundo, vai visitar o exterior. Agora, você ir lá, fazer uma arte, no nosso caso a música, não é para qualquer um. Não é para qualquer um, justamente. Então, esse comentário do Pedro ainda aumentou assim a nossa expectativa, a nossa emoção de estar participando disso. Sabe, isso é uma realidade, a gente tem que dar razão para ele. Então essa foi uma das frases marcantes dele, a outra do Pedro, aproveitando, que ele dizia assim, o melhor pagamento de um músico é o aplauso sincero do público, da plateia. Coisas fantásticas que o Pedro falava pra gente. Mas enfim, foi algo fantástico, fizemos, já existe agora uma vontade de novo da banda aí, questão de organizar, mas os tempos estão muito diferentes, né? Tanto é que tem uma banda que estava vindo para cá agora no final de 2023, eles eram para vir em 2020, tinham as passagens compradas para vir em 2020. Entrou pandemia, parou tudo e acabaram de nos comunicar que não vão poder vir esse ano também. Então, esse tipo de coisa deu uma esfriada, assim, né, essa relação. Mas ainda existem os contatos pessoais, né? Tivemos um grande amigo agora aqui em janeiro, ele está no Brasil, ele vai assistir com certeza, Niberto Stray. Beijo para você, querido. E mais um maestro que está vindo agora nos ajudar, então os contatos existem, né? Temos muitos amigos, acabou... Já foi criado, Exato. Tem vínculos assim de pessoal tá todo dia ali no WhatsApp, conversando com as pessoas de lá, e vão se entendendo, um pouco de português, um pouco de alemão, e hoje em dia tem joga no tradutor, então tá muito fácil, ficou muito bacana.
Essa é uma coisa muito bacana da banda, de agora ter esse relacionamento. Uma coisa que não havia, A né? dificuldade que tinha antes, né? Hoje em dia qualquer um fala com qualquer um no mundo, né? Na época que 90% dos músicos da banda falavam alemão, não tinha isso. Aí tinha Hoje, sempre um pra cada um. hoje tem 5% dos músicos lá que falam alemão, e assim vai. Uhum. Mas enfim, Johnny, eu só queria voltar agora, responder uma pergunta sua, como é que faz para entrar na banda? Isso. Numa retreta até veio uma mãe com um menino falar comigo, meu filho quer tocar na banda, o que ele tem que fazer? Aí eu perguntei, você toca algum instrumento? Não. Bom, tem que saber o instrumento, a banda É não alguma ensina. coisa, saber alguma coisa. A banda não é escola de música. Tecnicamente teria que ir na Donaldo Ritmo, né? Então, Ou algum outro Tem professor. tantas na cidade também, Tem outras escolas também. A nossa base sempre foi a Donaldo Ritmo, pela ligação da a escola. ligação ali, né? Mas tem outras escolas, tem um pessoal fazendo um trabalho muito bacana nas igrejas, como é o caso aqui da Igreja Com certeza, Batista. estamos aqui trazendo um monte de instrumentos aqui também. até vocês. Se faz um trabalho muito bacana. Então, Eu já passei aqui pela frente e já ouvi aqui também, Então, eles tocam João, super bem. então, eu já vi orquestras Tem que ter um maravilhosas. começo, né, Chico? É uma- Saber mexer com Então, alguma coisa, né? Então, assim, tem que chegar lá tendo um bom domínio do seu instrumento, seja o instrumento que for. Tem que ter um domínio, porque a gente não ensina a tocar. Lá você tem que chegar, pegar a tua partitura e tocar, né? E, então, é a primeira exigência. Segundo, tem que ter disponibilidade naquele instrumento, porque diferente das fanfarras e bandas marciais das escolas, que quanto mais gente melhor, a banda tem um limite de instrumentos do mesmo tipo. Trompetes, saxofones, clarinetes, tubas, bateria, só pode ter um baterista. Uma fanfarra você pode colocar 50, 60 pessoas tocando tambores dos mais variados tipos e afinações. Na banda tremolo é uma bateria. Não tem como botar duas É uma baterias. banda, né? É uma banda de sopros com acompanhamento de percussão, né? Então o instrumento principal é o conjunto da bateria, que faz o acompanhamento, e depois temos mais outros instrumentos de percussão manual que fazem parte. Mas é sempre limitado o número, né? Aí eu tenho inclusive amigos meus que dizem, poxa, eu queria tocar na banda. Desculpa, cara, mas não tem um instrumento, já está fechado, não tem mais espaço. Você não vai tirar um que já tá, que Não sabe, posso, que faz, tá louco? né? Nossa, Tem aquele ligação. pessoal que tá lá, eles se dedicam, gente, Com certeza. vocês não têm ideia do que é a dedicação desse pessoal da banda Treme, toda segunda-feira tá lá ensaiando, chuva, frio, não interessa. É muita dedicação. Como é que tu vai dizer assim, você agora tá fora porque tem um amigo meu que quer vir tocar? Isso não existe. Não existe. A preferência é para quem está lá sempre. Inclusive tem instrumentos que servem de ponte, de trampolim, você inicia ali e vai passar para outro depois. Então a preferência é de quem já está ali, já começou e depois joga para frente. São todas as situações da banda. Então depende disso, de conhecer o instrumento e da disponibilidade de vagas banda trem. Até, né, Chico, aproveitando o gancho, mais uma vez o gancho, a gente vai fazer uma visita também lá pra gente explorar só a banda Tremel daí, para mostrar que a gente já falou ali em conversas pelo WhatsApp também. Eu quero conhecer esse pessoal também lá e a gente fazer uma gravação informal, acompanhar o ensaio. Então, isso é bacana, fazer algo didático. Nós começamos ano passado, inclusive, a fazer ensaios didáticos, como contrapartida de projetos aí nacional, estadual, municipal. A gente conseguiu aí a aprovação em vários projetos, né, para vários eventos e objetivos nossos. E como contrapartida, a gente está oferecendo isso. A gente gostou da ideia, fazer um ensaio didático. Mas é ensaio, não é concerto, não é retreta, não é apresentação. A gente que vai lá assistir já desfruta um pouco, né? Mas o maestro aqui, o chato, chega, tá errado, vamos começar de novo, tem que acertar ali, tem que acertar. É ensaio. Mas aí a gente aproveita para mostrar o que é um clarinete, né, que é um instrumento de palheta, que tem um som agudo, o que é uma tuba, que é um instrumento de metal, de bocal e que faz o som mais grave. A gente vai dando essa explicação, né, nos ensaios didáticos. E isso é bem bacana, a gente poderia fazer aqui algo nesse sentido, e até sugiro, John, você que é um youtuber aí que já está ficando super famoso, está divulgando São Bento, pô, bacana isso aí, mas fazer esse trabalho em vários grupos musicais, tá? Divulgar, para que serve um acordeão? Por que o acordeão chama de gaita em alguns lugares? Por que chama de sanfona em outros? Quais são todas as funções dele? Uma guitarra, um contrabaixo, por que o contrabaixo elétrico? Né? A bateria, quais são as peças da bateria? Nossa, está fazendo um trabalho maravilhoso. Vou aceitar a dica, com certeza. Eu acho que é bacana, tá? E tem gente aqui nessa cidade, que é a cidade da música,
que vai ter o maior prazer em conversar contigo e mostrar o trabalho, inclusive os roqueiros, tá? Nós temos uma galera aqui do rock, do metal aqui em São Bento, não sei se já pôde acompanhar, não vou falar nomes porque tem muita gente, meus amigos, gente que eu admiro, que eu tiro o chapéu, que faz um trabalho incrível. Nós temos bandas aqui em São Bento que podem tocar em qualquer palco do mundo. Com certeza. Com certeza. As nossas bandas de rock. Com certeza. E a gente pensa que aqui também a cidade é só por ser uma cidade folclórica, de banda isso, banda aquilo, não falando mal, Deus o livre, a gente tá falando mal da banda Treme, mas tem tantos outros estilos também, né Chico? Não, você se interliga, vocês mesmos nas apresentações de vocês exploram isso, né? Então, exatamente. Olha o que a gente fez faz alguns anos. Eu escrevi um putpurri, que a gente chama, que é a palavra francês, né? Mas é uma sequência, música, né? Uma sequência de músicas do Raul Seixas. Imagina, na banda Treme. Banda Treme toca hoje, toca Raul Seixas. E há pouco tempo nós fizemos uma música do Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine. Não sei se tu já chegou a ver a apresentação. Foi tocado, não sei se foi na Retreta, eu ouvi. Já tocamos em Retreta, até. E assim, estava rodando um vídeo aí na internet faz uns anos, era um grupo da Áustria, né? E tocando Sweet Child O' Mine, uma vocalista com uma voz poderosíssima, mas com trompete, com trombone, com tuba, com acordeão, bateria, e com uma pegada alemã. E nós gostamos da brincadeira. Aquele riff, aquele solo de guitarra lá do Slash, o cara fez no sax. Aí eu faço aqui aquilo parecido com o que o cara fez, nada a ver com o que o Slash fez, né? Vamos resguardar as proporções aí. Mas, enfim, a gente faz isso. E quando nós fizemos lá em Blumenau, na Oktoberfest, eu tenho filmado, graças a Deus o público filmou e mandou pra gente. Eu nunca passei por uma sensação dessa de estar no palco e chegar naquela hora do solo e entrar com o sax e o povo levantar e gritar, e eu me sentia assim como se fosse um astro mesmo. Qual é a reação do público, né? Porque o nosso público é bacana, ele é dinâmico, mas ele aplaude e tal. E de repente aquela explosão foi algo totalmente diferente para mim e para todos os músicos da banda Treme, pode ter certeza. Então a gente já tem essa cabeça hoje de fazer sempre alguma coisinha diferente, né? Agora, entra uma coisa aqui que a gente não pode esquecer. Eu ouvi da boca do Vino Treme, um dos filhos do João Treme, o fundador da banda. O Vino disse assim para mim um dia: Kaminski, eu vou te falar uma coisa que papai sempre nos disse. Vocês vão ter que se adaptar, renovar, mudar, mas, por favor, toquem a música do seu tempo, mas jamais esqueçam as origens. Aí é que tá. Então, assim, tem gente que ainda pensa, porque São Bento é terra de alemão, só tem coisa alemão, só dá prestígio para alemão, só não sei o quê. Não. Vá num show da banda Treme para ver se é isso. Não. Eu discordo totalmente, porque São Bento tem uma diversificação musical que poucas cidades têm. E tem público para tudo. Tem. Agora, tem pessoas que acham que só aquilo ali, porque apareceu, puxa, só de novo ali, só ali. Por que só pro lado do alemão? Não é, John, pelo contrário. Os nossos bailes, hoje, que tem aqui, eu nem vou, não frequento. Mas, assim, aqueles bailes de música alemã a noite inteira não existem mais, faz tempo. Tá? Mesmo a Schlachtfest, né, que ainda é a festa típica da cidade, é um evento privado, não é municipal como as cidades, mas eles procuram manter, resguardar, é bacana, é bonito, mas também tem que dar uma variadinha. Já tem palco alternativo, né? Você precisa disso, você não consegue hoje, nem eu não aguento 5 horas de música alemã, gente. Não dá. Tem que ter um mix. Né? Então assim, a cidade de São Bento consegue produzir música em várias vertentes, vários estilos, felizmente, e bem feito. Música gospel, como eu falei há pouco, eu vi orquestra daqui, amigos meus, inclusive dei aula de sax para dois meninos faz muito tempo, são meus amigos, tudo. E os caras tinham uma orquestra maravilhosa numa igreja aqui em São Bento. Então, essa diversidade é que eu digo que São Bento é a cidade da música, não é porque tem uma banda Treme com 110 anos. É pela diversidade, pela quantidade de pessoas produzindo música aqui em São Bento. Por isso, nós temos que aplaudir. Sim, gente, nós temos que aplaudir todo mundo que faz música nessa cidade, é coral, né? Grupo pequeno, é grupo gauchesco, é banda de rock, duplas sertanejas, nós temos de tudo aqui. Também, então, né? Que tem uma galera nos barzinhos. Tem, né? Tem uma galera nos barzinhos aqui que eu acho formidável, gente muito boa. Se algum quiser ser entrevistado aqui, contar um pouco da trajetória aí,
Sinta-se já à vontade aqui, já estou fazendo... Dá vontade de falar nome, mas daí nós vamos extrapolar longe aqui o nosso limite. Mas que tem qualidade. Tem, nós temos qualidade. Gente, São Bento produz música de alto nível. De alto nível. E muitos desses de nível nacional também. Né? Tem gente, como eu falei, que podia estar em qualquer lugar do mundo, qualquer palco aqui tocando, né? Com certeza. Orquestras nossas, bandas, grupos, e de tudo, gente. Nós temos... E tem grupos aqui que já têm experiência de viajar, de se apresentar lá fora, né? Como, por exemplo, eu conheci meio Brasil com a Banda Trema. São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, como a gente ia para lá, Paraná. Nossa, a gente viajou demais, assim, né? E a banda ainda viajou para Brasília, na minha época, tudo. Legal. A banda viajou bastante, já era bem requisitada, né? Mas, enfim, a música, ela agora aproveitando, ela proporciona isso. Além dessa convivência, de você sentir que você depende do outro do teu lado, para vocês dois juntos e com mais 26 pessoas você produzir um resultado sonoro, também te dá a vivência de estar na estrada, de se apresentar para outras pessoas, de conhecer outras pessoas. A música proporciona coisas assim maravilhosas para a gente. Eu sou muito grato pelo dom da música que eu tenho. Eu agradeço todo dia a Deus pelo dom da música que eu tenho. E continue assim, né? Trazendo tanta alegria aí para vocês, porque é animado. Vocês que nunca foram, que tiver oportunidade, vão no show da Banda Trema, porque é animado. Seja até do Natal, que as pessoas, as músicas de Natal, eles trazem uma roupagem totalmente reformulada ali, é animado. Johnny, já vou dar uma dica. Em maio nós vamos completar 110 anos de existência e estamos começando a trabalhar o concerto dos 110 anos. Tá? E aproveitando que São Bento do Sul está completando 150 anos, então vai ser assim um concerto até voltado para as etnias que fundaram São Bento, né? Então, se tudo der certo, é um pouco cedo para falar, gente, mas a minha intenção é que nós vamos ter músicas cantadas em alemão, polonês, italiano, em português e também no dialeto bávaro. Essa é a nossa intenção, tá? Estamos muito no início, mas a intenção hoje, John, para a gente falar isso, fazer um concerto... Spoiler, né, do que vai acontecer. Tô dando um spoiler, exatamente. Para a gente fazer algo também que já vincule as comemorações dos 150 anos da cidade a todas as etnias que aqui trabalharam, deram a sua vida, dedicaram, para que isso aqui crescesse e se tornasse o que é hoje, não só a pujança econômica, mas esse lado cultural, especialmente a música, que é onde eu estou inserido. Com certeza. E as perspectivas do Chico Kaminski daqui a 10 anos? Faço essa pergunta para os outros dois entrevistados e faço a você agora. Eu acredito que eu vou estar sem o resto do cabelo, do jeito que continua caindo. Eu vou estar mais careca, mais experiente. Né? Vamos, mas eu não me incomodo. Não, eu também, não é charme, né? Mas assim, eu desejo muito estar ainda com essa saúde, com essa energia que eu tenho hoje, essa disposição, para continuar fazendo arranjos para a Banda Trema, para eu continuar me aperfeiçoando, porque eu estudo, tá, gente? Eu tenho que estudar música, não é assim, o cara está com quase 60 anos, é maestro, não. Se eu não pegar um instrumento, eu deveria pegar todo dia meus instrumentos, eu não posso em função da minha profissão. Mas quem é músico sabe, se ficar um dia sem tocar, no outro você já estranha, pode ser o instrumento que for. Então, assim, eu quero continuar tendo energia para me dedicar, a estudar em casa, me preparar, melhorar, eu quero sempre continuar melhorando, mudando, renovando e melhorando. Essa é a minha cabeça, a minha forma de ver as coisas. Inclusive pegar o que sempre foi feito, mas também fazer de uma forma melhorzinha. Eu quero continuar com energia para isso. Não pode se acomodar na vida, né? Tem que sempre estar evoluindo. Não, acomodar não é comigo, não. Chico, eu quero agradecer imensamente você ter se disponibilizado a vir aqui numa plena segunda-feira, dia de ensaio da Banda Trema, né? Dia de ensaio. A vir aqui me conceder essa entrevista. Vocês perceberam aí no início do vídeo o tamanho da minha emoção quando eu vi esse cara ali na porta da igreja aqui. Que Descomunal, gente, é exagero dele. Mas é que a gente sabe da trajetória, um pouco que eu sabia, que eu li em biografias, em livros, artigos que tinham publicado, e conversas mesmo no WhatsApp, que a gente conversou. Sim, né? Eu deixei para ficar surpreso aqui com as Conversamos bastante, mas não traçamos o roteiro para a entrevista. Não traçamos, foi tudo espontâneo. O vídeo vai ser um dos mais longos do canal, mas é merecido. E com certeza ia ter muito mais história, né, Chico? E o canal aqui vai estar aberto quando você precisar de alguma divulgação. Tem também, durante o vídeo apareceu todas as redes sociais da Banda Trema. Então vamos marcar, daqui a 10 anos, de repente a gente consegue fazer uma nova entrevista e vamos lembrar o que passou nesses 10 anos. Com certeza, fazemos um antes e um depois. Chico, minha eterna gratidão a vocês, sucesso. Meu agradecimento. Da Banda Trema hoje. Um grande beijo aí para todo mundo que acompanha o John aí no canal dele no YouTube. Continue acompanhando, vale a pena. As intenções dele são as melhores possíveis.
que é divulgar pessoas e coisas boas dessa nossa cidade. Continuem firmes. Cliquem no sininho, Isso aí. deem um like, se inscrevam. E também no canal da Banda Trema lá para acompanhar a música, o som bacana que eles produzem aqui de São Bento do Sul pro mundo. Esse foi Chico Kaminski, maestro da Banda Trema. Até o nosso próximo vídeo aqui do canal John. A gente se cumprimenta aqui. Muito obrigado, É uma mas do coisa, coração. imagina, Chico, eu que agradeço. Poxa, Aqui, cara, essa parte não vai ter áudio, mas aqui sim, a gente, sim, mas agora eu tu não me fala- não. sinto emocionado, assim, sem estar gravando, ele tá gravando ainda, mas me senti emocionado em Tá poder- transmitindo pra mim, eu tô arrepiado, cara. nossa, que eu em ter esse momento, assim, conhecer um pouco da pessoa que tá por trás do maestro Chico Kaminski, sim, né? entendi. A pessoa, Bacana. o humano que tá por trás. Então, Então, a honra foi toda Falar em humano, tu vê, né? O trabalho dela, né, da Sara, que tu tá falando. Então, não é só divulgar a música, não é só divulgar a construção bonita. É isso, pessoas que estão fazendo bem pela cidade. Isso que eu gosto Pra você da ter tua ideia, pegada. Chico, eu vou entrevistar